Em uma manhã cinzenta, o céu parecia chorar junto com Catarina, uma jovem de olhos gentis e mãos calejadas pelo trabalho árduo. Por mais de 10 anos, ela serviu fielmente na mansão dos Menezes, uma família milionária que dominava os negócios da cidade. Catarina não era apenas uma empregada. Ela era o coração pulsante daquela casa, cuidando de cada detalhe com um amor que ninguém mais parecia oferecer. Desde o café da manhã impecável até as roupas passadas com perfeição, ela se dedicava como se a família fosse sua. Dona Luísa, a matriarca, sempre elogiava sua lealdade, dizendo que Catarina era um anjo enviado por Deus. Mas nem todos naquela casa viam sua bondade com os mesmos olhos. Ricardo, o filho mais velho e herdeiro implacável, carregava um olhar frio que cortava como faca. Ele nunca suportou a presença humilde de Catarina, achando que ela era pequena demais para um mundo tão grandioso quanto o dele. Naquele dia fatídico, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Ricardo entrou na cozinha com um envelope na mão. "Você está demitida", disse ele, sem um pingo de emoção, jogando o papel sobre a mesa. Catarina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas mãos tremeram ao pegar o envelope e seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. "Mas, senhor Ricardo, eu dei minha vida por essa casa", sussurrou ela, a voz embargada. Ele apenas deu as costas, como se ela fosse um inseto insignificante, e saiu sem olhar para trás. Aquele foi o dia em que Catarina perdeu tudo, seu trabalho, seu sustento e o único lugar que ela já chamou de lar. A caminhada para casa foi longa e silenciosa, com a chuva encharcando suas roupas simples e o vento carregando o peso de sua humilhação. Catarina morava em um casebre humilde na periferia, um lugar que ela mantinha com o pouco que ganhava na mansão. Ao chegar, caiu de joelhos no chão de terra batida, abraçando a si mesma enquanto as lágrimas finalmente escapavam. "Por que, meu Deus? Por que comigo?", gritava ela para o vazio, sentindo o coração despedaçado. Ela pensava nos anos de suor, nas noites em claro, limpando a mansão após festas extravagantes, nos dias em que deixou de comer para garantir que a família Menezes tivesse tudo perfeito. E agora, jogada fora como lixo por um homem que nunca soube o que era gratidão. Enquanto chorava, lembrou-se de sua mãe, que antes de morrer lhe disse: "Filha, a bondade sempre vence no final." Mas naquele momento, a bondade parecia uma maldição. Catarina enxugou o rosto, levantou-se com dificuldade e jurou a si mesma que sobreviveria, mesmo que doesse. Ela não tinha dinheiro, não tinha família, mas tinha uma força que Ricardo jamais poderia imaginar. Naquela noite, sob o teto que pingava com a chuva, ela pegou uma velha caixa de costura e começou a trabalhar em pedaços de tecido, sonhando com um futuro que ninguém acreditava que ela poderia ter. Mal sabia ela que o destino, como um novelista cruel, ainda guardava surpresas que fariam até o coração mais duro tremer. Enquanto isso, na mansão dos Menezes, Ricardo comemorava sua decisão com um copo de uísque na mão, o riso ecoando pelas paredes de mármore. Ele sentia que havia se livrado de um peso, de uma lembrança constante da simplicidade que ele desprezava. Para ele, Catarina representava tudo o que ele queria apagar: a pobreza, a humildade, a vulnerabilidade. Ele era um homem de poder, um milionário que acreditava que o mundo girava ao seu redor e ninguém podia questioná-lo. Dona Luísa, sua mãe, tentou argumentar: "Ricardo, aquela moça era a alma dessa casa. Como pôde fazer isso?" Mas ele a calou com um olhar gélido. "Mãe, aqui quem manda sou eu agora." A mansão, antes cheia de calor com os cuidados de Catarina, começou a parecer fria e vazia, mas Ricardo não se importava. Ele tinha planos maiores: expandir os negócios, casar com uma socialite e viver uma vida de luxo ainda mais ostensiva.
O que ele não sabia era que o destino já estava tecendo uma teia invisível, uma que o levaria de volta àquela empregada humilde que ele jogou fora. Naquela noite, enquanto Catarina costurava sob a luz fraca de uma lamparina, Ricardo brindava à sua vitória, cego para a tempestade que o futuro lhe reservava. A roda da vida começava a girar, e o preço da crueldade logo bateria à sua porta. Os dias após a demissão se arrastaram como uma eternidade para Catarina, que lutava para manter a chama da esperança acesa em seu peito. O dinheiro que recebera como indenização mal dava para comprar comida por algumas semanas. E o casebre, onde vivia, parecia mais vazio sem o propósito que a mansão dos Menezes lhe dava. Mas Catarina não era mulher de se render. Com os pedaços de tecido que juntara ao longo dos anos, ela começou a costurar vestidos simples, vendendo-os nas feiras da cidade por um preço módico. Cada ponto era uma batalha contra o desespero, cada venda uma pequena vitória contra a crueldade de Ricardo. As pessoas da vizinhança, comovidas por sua história, começaram a espalhar a notícia. A moça que os Menezes jogaram fora é um tesouro. Logo, suas criações ganharam fama e Catarina passou a sonhar com algo maior. Ela trabalhava até altas horas, os dedos sangrando de tanto usar a agulha, mas o brilho em seus olhos voltava aos poucos. Um dia, uma senhora idosa, Dona Carmen, comprou um vestido e disse: "Menina, você tem mãos de anjo e um coração de ouro. Não deixe que aquele homem apague sua luz." Essas palavras ecoaram em Catarina, reacendendo uma força que ela quase havia esquecido. Ela decidiu que transformaria sua dor em arte, e que um dia, mesmo que demorasse anos, mostraria a Ricardo o erro que ele cometeu. Enquanto costurava sob a luz tremulante da lamparina, Catarina sussurrou para si mesma: "Eu vou subir e ele vai me ver brilhar." Na mansão dos Menezes, a vida seguia em um ritmo de ostentação e frieza. Ricardo, agora no comando total dos negócios da família, após a saúde de Dona Luísa começar a fraquejar, enchia a casa de empregados novos, mas nenhum deles tinha o cuidado de Catarina. Os tapetes acumulavam poeira, as refeições eram insípidas e até os convidados notavam que a mansão perdera seu charme. Dona Luísa, confinada ao seu quarto por ordens do filho, chorava em silêncio ao lembrar da jovem que tratava como filha. "Ricardo, você jogou fora o que havia de melhor aqui", murmurava ela, mas ele não dava ouvidos. Ele estava obcecado por poder, fechando contratos milionários e exibindo sua riqueza em festas luxuosas. Em uma dessas noites, ele anunciou seu noivado com Beatriz, uma socialite de sorriso falso e coração calculista, que só se importava com o status que o nome Menezes trazia. A união era perfeita aos olhos do mundo, mas dentro da mansão, o vazio crescia. Os empregados cochichavam entre si, dizendo que a casa parecia amaldiçoada desde que Catarina partira. Ricardo ria das superstições, mas algo em seu peito começava a apertar, uma sensação que ele não conseguia explicar. Ele ignorava, convencido de que dinheiro comprava felicidade, mas o destino já preparava o primeiro golpe. Enquanto ele brindava com champanhe, Catarina, a quilômetros dali, terminava um vestido que seria o início de sua ascensão. O tempo passou, e o contraste entre os dois mundos ficou ainda mais evidente. Catarina, com o dinheiro das vendas, comprou uma máquina de costura usada e começou a criar peças mais elaboradas, com bordados que contavam histórias de luta e superação. Uma lojista do centro da cidade, Dona Rosa, viu seu talento e decidiu apostar nela, oferecendo um espaço para expor os vestidos em sua vitrine. "Você tem algo especial, Catarina. Isso não é só tecido, é alma", disse Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, ao ouvir a história da jovem. Aos poucos, as clientes começaram a chegar,
encantadas não só pela beleza das peças, mas pela força de quem as fazia. Catarina sentia o coração bater mais forte a cada elogio, a cada venda, como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. Enquanto isso, Ricardo enfrentava os primeiros sinais de problemas. Um negócio arriscado deu errado, e ele perdeu milhões em uma noite. Ele gritou com seus assessores, quebrou copos contra a parede, mas nada apagava a sensação de que algo estava escapando de suas mãos. Dona Luísa, doente e fraca, olhou para ele do canto do quarto e sussurrou: "Você colhe o que planta, meu filho." Ricardo a ignorou, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente. Naquela mesma noite, Catarina terminou seu primeiro vestido, de luxo, uma obra-prima que faria qualquer um se curvar diante de sua determinação. O palco estava sendo montado e o destino, com seu senso de justiça, preparava o próximo ato. Os anos começaram a passar como páginas de um livro cheio de reviravoltas. E Catarina, agora com um pequeno ateliê montado na sala de seu casebre, via seu nome ganhar vida nas ruas da cidade. Seus vestidos, carregados de emoção e detalhes únicos, atraíam mulheres de todos os cantos, desde as mais simples até as damas da alta sociedade. Dona Rosa, sua primeira apoiadora, tornou-se sua maior aliada, ajudando-a a expandir o negócio para outras cidades. "Você é uma estrela, Catarina, e o mundo precisa ver isso", dizia ela, orgulhosa como uma mãe. Catarina trabalhava dia e noite, transformando cada pedaço de tecido em uma obra de arte que contava sua história de superação. Ela nunca esqueceu o dia em que Ricardo a expulsou, mas em vez de guardar rancor, usava aquela dor como combustível. Seus olhos brilhavam ao ver as clientes saírem do ateliê com lágrimas de alegria, dizendo que nunca haviam vestido algo tão especial. Uma delas, uma jovem chamada Sofia, perguntou: "Como você faz isso, Catarina? Como transforma sofrimento em beleza?" Ela sorriu com a voz suave e respondeu: "Porque eu sei o que é cair e levantar." Naquele momento, Catarina sentiu que estava reconstruindo não só sua vida, mas sua alma. O sucesso ainda era modesto, mas o boca a boca corria como fogo, e seu nome começava a ecoar até onde ela menos esperava. Enquanto costurava um vestido de noiva encomendado por uma cliente importante, Catarina sussurrou para si mesma: "Um dia eles vão me ver." Na mansão dos Menezes, o luxo ainda reinava, mas as rachaduras começavam a aparecer. Ricardo, agora casado com Beatriz, vivia uma vida de aparências, mas o vazio em seu peito só aumentava. O casamento era um fiasco. Beatriz gastava fortunas em joias e viagens, enquanto ele lutava para manter os negócios em pé após uma série de investimentos desastrosos. Os milhões escorriam como água entre seus dedos e os credores batiam a porta com mais frequência. Dona Luísa, cada vez mais fraca, assistia à decadência do filho com o coração apertado. "Você jogou fora o que realmente importava, Ricardo", dizia ela, a voz tremendo de tristeza. Ele a ignorava, mas as palavras dela o perseguiam nas noites em que o sono não vinha. Beatriz, por sua vez, não se importava com os problemas do marido. Ela organizava festas cada vez mais extravagantes para mascarar a crise, enchendo a mansão de risos falsos e olhares de desprezo. Um dia, durante um jantar, um convidado mencionou casualmente: "Ouvi falar de uma costureira incrível, uma tal de Catarina, que está revolucionando a moda por aí." Ricardo riu com desdém, sem fazer a conexão, mas algo naquela menção o incomodou. Ele tomou mais um gole de uísque, tentando afogar a inquietação que crescia dentro dele. A mansão, outrora um símbolo de poder, agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Enquanto isso, Catarina terminava o vestido de noiva, alheia ao fato de que seu caminho e o de Ricardo estavam prestes a se cruzar novamente. Abis,
Vida de Catarina ganhou um novo capítulo quando o vestido de noiva que ela criou foi exibido em um evento de moda local. A noiva, uma jovem rica chamada Isabel, desfilou com a peça e o público ficou em silêncio, hipnotizado pela beleza e pela emoção que o vestido transmitia. Lágrimas escorriam dos olhos de Isabel enquanto ela dizia: "Esse vestido não é só tecido, é um sonho." O aplauso foi ensurdecedor e, naquele momento, Catarina, escondida nos bastidores, sentiu o coração explodir de felicidade. Dona Rosa a abraçou chorando. "Você conseguiu, minha menina. Isso é só o começo." Jornais locais começaram a escrever sobre a costureira do povo que conquistou os corações, e encomendas começaram a chegar de cidades distantes. Catarina investiu cada centavo que ganhava em mais tecidos e numa equipe pequena, mas dedicada, que acreditava em sua visão. Ela ainda vivia no casebre, mas agora sonhava com uma loja de verdade, um lugar onde pudesse mostrar ao mundo do que era capaz. Enquanto isso, na mansão dos Menezes, Ricardo recebia uma ligação devastadora. Um de seus maiores investidores puxara o tapete e a falência estava a poucos passos. Ele gritou, jogando o telefone contra a parede, enquanto Beatriz o encarava. Com frieza: "Arrume isso, Ricardo, ou eu vou embora." Pela primeira vez, ele sentiu o peso do medo, mas seu orgulho o impedia de admitir que algo estava errado. O destino, porém, não esperava, e os fios da vida de Catarina e Ricardo começavam a se entrelaçar de forma inevitável. O sucesso de Catarina florescia como uma flor que brota em terreno árido, desafiando todas as tempestades que a vida lhe jogara. Com o dinheiro das encomendas, ela finalmente alugou um pequeno espaço no centro da cidade, transformando-o em uma loja modesta, mas encantadora, chamada Fios de Esperança. As paredes, pintadas com suas próprias mãos, exibiam vestidos que pareciam contar histórias, e o boca a boca a levou a clientes cada vez mais influentes. Uma noite, enquanto ajustava um vestido para uma exposição importante, Catarina recebeu a visita de um repórter de uma revista famosa. "Você é a costureira que dizem ter um dom divino", disse ele, anotando cada palavra dela com fascínio. Catarina, tímida, mas firme, respondeu: "Não é um dom, é trabalho duro e um coração que nunca desistiu." A reportagem saiu na capa da revista, com o título "A Rainha dos Fios de Empregada à Estrela", e, de repente, seu nome estava em todos os lugares. Pessoas faziam fila na loja, querendo conhecer a mulher que transformava sofrimento em beleza. Catarina chorava de emoção ao ver cada cliente sair com um sorriso, sentindo que sua mãe, lá do céu, estava orgulhosa. Mas mesmo com o sucesso, ela permanecia humilde, ainda morando no casebre e ajudando os vizinhos pobres com o que podia. Enquanto pendurava um vestido na vitrine, pensou em Ricardo pela primeira vez em anos, mas não com raiva, e sim com pena. "Ele nunca vai entender o que é construir algo de verdade", murmurou ela, sem saber que o destino estava prestes a provar o contrário. Na mansão dos Menezes, o castelo de riquezas desmoronava em câmera lenta. Ricardo, afogado em dívidas, viu Beatriz fazer as malas e partir sem olhar para trás, deixando-o com nada além de insultos e um armário vazio. "Você é um fracasso, Ricardo Menezes", gritou ela antes de bater a porta, e aquelas palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Os credores tomaram carros, joias e até parte da mansão, que agora tinha salas trancadas e ecoantes. Dona Luísa, acamada e com a saúde pendendo por um fio, era a única que ainda ficava ao seu lado, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. "Eu te avisei, meu filho, mas você escolheu o orgulho", sussurrou ela, segurando a mão dele com fraqueza. Ricardo, pela primeira vez, sentiu o peso de suas escolhas, mas ainda tentava se agarrar à ilusão de poder.
Ele vendeu o que restava dos negócios por uma fração do valor, na esperança de recomeçar, mas o dinheiro evaporou. Em meses, uma noite, enquanto folheava uma revista jogada no chão, seus olhos caíram na capa. A Rainha dos Fios, de empregada à estrela. O nome Catarina saltou da página como uma facada, e ele jogou a revista contra a parede, gritando: "Isso é impossível!" Mas o choque deu lugar a uma lembrança distante, a imagem daquela jovem humilde que ele expulsara sem piedade. Pela primeira vez, uma pontada de arrependimento atravessou seu coração endurecido, mas ele a sufocou com mais uísque. A mansão, agora quase vazia, era um reflexo de sua alma, fria, quebrada e solitária. O contraste entre os dois mundos atingiu seu ápice quando Catarina foi convidada para expor seus vestidos em um grande evento de moda na capital. Era a chance de sua vida, e ela passou semanas preparando uma coleção que misturava simplicidade e sofisticação, cada peça carregada de sua essência. Na noite do evento, Catarina subiu ao palco, vestida com uma de suas próprias criações, e falou ao público com lágrimas nos olhos. "Eu já fui invisível, mas hoje estou aqui para mostrar que o amor e o trabalho podem transformar tudo." A plateia a ovacionou de pé e fotógrafos capturaram o momento em que ela, uma ex-empregada, se tornava um ícone. Enquanto isso, Ricardo, sentado em um bar sujo com o pouco dinheiro que lhe restava, viu a cena na televisão. O copo caiu de sua mão, estilhaçando-se no chão, enquanto ele encarava o rosto de Catarina na tela. Algo dentro dele quebrou junto com o vidro. Era o orgulho, finalmente cedendo ao peso da realidade. Ele se levantou, cambaleante, e saiu do bar sem rumo, as palavras de Dona Luísa ecoando em sua mente: "Você colhe o que planta." Naquela noite, Catarina dormiu com o coração leve, sonhando com um futuro ainda mais brilhante, enquanto Ricardo vagava pelas ruas, perdido em sua própria ruína. O destino, com sua ironia cruel, preparava o encontro que mudaria tudo. A ascensão de Catarina parecia um conto de fadas, escrito com lágrimas e agulhas, e cada dia trazia uma nova conquista que ela jamais imaginara. Após o sucesso no evento de moda, grandes lojas começaram a encomendar suas coleções, e seu ateliê Fios de Esperança tornou-se um símbolo de superação para muitos. Ela contratou mais costureiras, todas mulheres humildes como ela, dando a elas não apenas trabalho, mas dignidade. "Vocês são minhas irmãs de luta", dizia Catarina, enquanto as ensinava os segredos dos bordados que encantavam o mundo. Uma noite, enquanto revisava os lucros do mês, Dona Rosa entrou no ateliê com uma notícia que fez o coração de Catarina parar. Uma emissora de TV queria contar sua história em um programa especial. "Eles dizem que você é uma inspiração nacional, Catarina", exclamou Dona Rosa, os olhos marejados. Catarina aceitou, tremendo de emoção, mas com a humildade de sempre. No dia da gravação, ela falou ao vivo para milhões, vestida com um de seus vestidos mais simples, e contou como transformou a dor da demissão em força. "Eu não sou melhor que ninguém, só não desisti", disse ela, e o país inteiro chorou junto. A audiência explodiu, e o nome Catarina virou sinônimo de esperança. Enquanto isso, ela começou a planejar uma fundação para ajudar crianças pobres, querendo devolver ao mundo o que a vida lhe dera. Naquela noite, sozinha no ateliê, ela olhou para o céu e sussurrou: "Mãe, eu consegui." Mas o destino, sempre caprichoso, estava prestes a trazer de volta um fantasma do passado. Na mansão dos Menezes, ou o que restava dela, Ricardo afundava em um poço de desespero que ele próprio cavara. A casa, agora reduzida a poucos cômodos habitáveis,
Era um eco triste do luxo de outrora, com móveis vendidos e paredes descascando. Dona Luísa, cada vez mais frágil, passava os dias rezando por um milagre que salvasse o filho da ruína. Ricardo, sem dinheiro e sem amigos, sobrevivia de favores e pequenos golpes, mas nada preenchia o vazio que Beatriz e sua ganância haviam deixado. Uma tarde, enquanto vasculhava os pertences da mãe em busca de algo para vender, ele encontrou uma foto antiga. Era Catarina, sorrindo ao lado de Dona Luísa, segurando um bolo de aniversário que fizera para a família. A imagem o atingiu como um soco, trazendo à tona memórias que ele enterrara sob camadas de arrogância. Ela era boa demais para mim, murmurou ele, mas logo jogou a foto de lado, recusando-se a enfrentar a culpa. Naquela mesma noite, exausto e sem rumo, Ricardo ligou a televisão e viu o programa especial sobre Catarina. O copo que segurava escorregou de sua mão quando ela apareceu na tela, radiante, contando como sobreviver à crueldade dele. Pela primeira vez, ele não conseguiu fugir da verdade. A empregada que ele humilhara era agora mais forte, mais rica e mais amada do que ele jamais seria. O álcool não apagou a vergonha que queimava em seu peito, e ele caiu no chão, chorando, como uma criança perdida. O homem que outrora rira da fraqueza, agora era o mais fraco de todos. Enquanto Catarina celebrava sua vitória com uma festa simples no ateliê, cercada por suas costureiras e Dona Rosa, Ricardo tomava uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Ele não suportava mais o peso do fracasso, nem a imagem de Catarina brilhando enquanto ele apodrecia nas sombras. Com o pouco dinheiro que juntara, comprou uma passagem de ônibus para a cidade onde ela vivia, sem plano, sem orgulho, apenas com um vazio que o consumia. No caminho, ele olhava pela janela empoeirada, vendo o mundo passar como se pertencesse a outra pessoa. Ela vai rir de mim, vai me jogar na cara tudo o que eu fiz, pensava ele, mas algo o impelia a continuar. Talvez fosse culpa, talvez fosse desespero, ou talvez uma fagulha de esperança que ele não admitia ter. Enquanto isso, Catarina, alheia ao que se aproximava, recebia uma ligação emocionante. Uma loja internacional queria expor seus vestidos em Paris. Ela gritou de alegria, abraçando Dona Rosa sem imaginar que o passado estava a poucos quilômetros de distância, vindo em sua direção como uma tempestade inevitável. Naquela noite, enquanto Catarina sonhava com o futuro, Ricardo descia do ônibus, trêmulo e sujo, encarando a placa da cidade com um misto de medo e determinação. O palco estava pronto, e o próximo ato prometia lágrimas que ninguém poderia segurar. O choro de Ricardo ecoava pelo ateliê como um lamento que parecia rasgar o tempo, trazendo de volta cada palavra cruel que ele jogara contra Catarina anos atrás. Ela ficou ali, de pé, olhando para o homem que um dia a humilhara, agora reduzido a um espectro de si mesmo, implorando por algo que ela não sabia se podia dar. Seus olhos, cheios de lágrimas contidas, percorriam o rosto dele, procurando vestígios daquele milionário arrogante que a expulsara sem piedade. Mas o que via era apenas um vazio, um homem quebrado pelo peso de suas escolhas. "Levante-se, Ricardo", disse ela, a voz firme, mas carregada de uma emoção que ela lutava para controlar. Ele obedeceu, trêmulo, enxugando o rosto com as mãos, sujas, enquanto as costureiras observavam em silêncio o ar pesado com a tensão do momento. Dona Rosa segurou o braço de Catarina como se quisesse protegê-la, mas ela a tranquilizou com um olhar suave. "Eu não vim aqui para te machucar mais", murmurou Ricardo quase inaudível. "Eu vim porque você é a única que pode me ajudar a entender o que eu fiz." Catarina sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ouvia algo parecido, com arrependimento vindo dele. Mas a mágoa ainda queimava, e ela respondeu: "Você acha que um pedido de perdão apaga o que eu passei?"
O silêncio que se seguiu foi uma resposta que nenhum dos dois queria enfrentar, mas que os prendeu ali, frente a frente, como prisioneiros do passado. Enquanto Ricardo tentava encontrar palavras, Catarina virou-se por um instante, olhando para os vestidos pendurados na vitrine, cada um uma prova de sua luta e resiliência. Ela lembrou das noites em claro, do chão de terra batida onde chorara, das mãos sangrando enquanto costurava para sobreviver. Você me jogou fora como se eu fosse... Nada, disse ela, voltando-se para ele com os olhos faiscando de dor e força. Mas eu fiz de mim tudo o que você nunca vai ser. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de encará-la, e confessou. Eu sei disso agora. Eu vi você na televisão, vi o que você construiu, e eu não aguento mais carregar o que eu fiz. Ele puxou a foto amassada do bolso, a imagem de Catarina com Dona Luísa, e a estendeu com mãos trêmulas. Minha mãe, ela está morrendo, Catarina, e ela fala de você todos os dias. Aquelas palavras acertaram Catarina como um raio, trazendo à tona o amor que ela sentia pela matriarca dos Menezes, a única que a tratara como família. Seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar de Dona Luísa, e por um momento a raiva deu lugar à saudade. Ela não merece sofrer por seus erros, respondeu Catarina, a voz embargada. Ricardo assentiu, derrotado, e pediu. Por favor, venha vê-la só uma vez. O pedido pairou no ar, uma ponte frágil entre o ódio e a redenção, e Catarina sentiu o coração apertar com a decisão que teria de tomar. O dia terminou, em um silêncio carregado, com Ricardo saindo do ateliê como um homem que carregava o mundo nas costas. Catarina ficou ali, olhando para a foto que ele deixara sobre o balcão, os dedos traçando o rosto de Dona Luísa com carinho e tristeza. Dona Rosa, ainda desconfiada, perguntou. Você não vai mesmo ajudar esse homem, vai? Ele não merece. Mas Catarina balançou a cabeça perdida em pensamentos. Não é por ele, é por ela, respondeu, a voz quase um sussurro. Ela sabia que visitar Dona Luísa significaria enfrentar não só Ricardo, mas todas as lembranças que tentara deixar para trás. Naquela noite, enquanto as costureiras iam embora e o ateliê ficava vazio, Catarina sentou-se com a foto nas mãos, chorando em silêncio. O sucesso, os vestidos, Paris, tudo parecia pequeno diante da ideia de voltar à mansão dos Menezes. Mas o amor que sentia por Dona Luísa era maior que sua dor, e ela decidiu que iria, mesmo que doesse. Enquanto isso, Ricardo voltou para a praça onde passara a noite anterior, olhando para o céu e rezando pela primeira vez em anos, pedindo que a mãe resistisse até que Catarina chegasse. O destino, com sua trama cruel e bela, unia os dois novamente, não por eles, mas por uma mulher que os amava de formas diferentes. A próxima página da história prometia lágrimas e um confronto que ninguém poderia esquecer. Catarina passou a noite em claro, o coração dividido entre a promessa que fizera a si mesma de nunca mais pisar na mansão dos Menezes e o amor que ainda guardava por Dona Luísa. Ao amanhecer, ela tomou sua decisão. Pegou um dos vestidos mais simples que criara, embrulhou-o com cuidado e partiu para o lugar que um dia chamara de lar. O caminho até a mansão foi uma viagem no tempo. Cada rua, cada esquina, trazia memórias de seus anos de serviço, das risadas com Dona Luísa e das humilhações de Ricardo. Quando chegou, o portão enferrujado rangeu ao abrir, e a visão da casa quase a fez desistir. O jardim, outrora impecável, estava tomado por ervas, e a fachada, antes reluzente, exibia rachaduras que pareciam espelhar a decadência da família. Ricardo a esperava na entrada, os olhos vermelhos de quem não dormia, e apenas assentiu, guiando-a em silêncio até o quarto da mãe. Catarina segurou o vestido contra o peito como um escudo, tentando controlar o tremor que tomava seu corpo.
Ao entrar no quarto, o cheiro de remédios e o som fraco da respiração de Dona Luísa a acertaram como um golpe. Lá estava ela, deitada, pálida e frágil, mas com um brilho nos olhos que se acendeu ao ver Catarina. "Minha menina, você veio", sussurrou a matriarca, estendendo uma mão trêmula. Catarina caiu de joelhos ao lado da cama, segurando aquela mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e deixou as lágrimas correrem livres. "Eu nunca esqueci da senhora", disse ela, a voz quebrada pelo amor e pela saudade. Dona Luísa, com esforço, acariciou o rosto de Catarina, os olhos marejados de emoção. "Você é um anjo, minha filha. Eu sabia que você ia voar alto", murmurou, ela cada palavra carregada de orgulho. Catarina abriu o embrulho e mostrou o vestido, colocando-o delicadamente sobre a cama. "Fiz isso para a senhora, para que se sinta linda, como sempre foi para mim", disse ela, tentando sorrir apesar da dor. Dona Luísa tocou o tecido com dedos frágeis, lágrimas escorrendo enquanto dizia: "Você transformou tudo, Catarina, até meu coração." Ricardo, parado no canto do quarto, assistia à cena em silêncio, o peito apertado por uma culpa que ele não conseguia mais ignorar. Ele viu o quanto a mãe amava Catarina e como aquele amor era algo que ele nunca soubera dar. "Eu fiz tudo errado, mãe", sussurrou ele, mas Dona Luísa o calou com um olhar severo. "Não é comigo que você deve se acertar, é com ela", respondeu ela, apontando para Catarina. Aquele momento foi um espelho cruel para Ricardo, refletindo o vazio de suas escolhas, enquanto Catarina e Dona Luísa compartilhavam um vínculo que o dinheiro nunca poderia comprar. A matriarca pediu que os dois se aproximassem e, com a voz quase sumindo, disse: "Eu quero ir em paz, mas vocês precisam se perdoar." Catarina sentiu o coração apertar, enquanto Ricardo baixava a cabeça, incapaz de encarar as duas mulheres que sua arrogância ferira. A visita terminou com Catarina prometendo voltar no dia seguinte, mas o peso daquele encontro ficou com ela enquanto caminhava de volta ao ateliê. Dona Luísa estava por um fio, e cada palavra dela ecoava em sua mente como um pedido impossível: perdoar Ricardo. No Fios de Esperança, Dona Rosa a esperava, ansiosa por notícias, e ao ouvir o relato, abraçou Catarina com força. "Você é forte demais, menina, mas não se force a carregar o erro dele", aconselhou ela. Catarina assentiu, mas no fundo sabia que o perdão não era só por Ricardo, era por ela mesma, para se libertar de vez do passado. Enquanto isso, na mansão, Ricardo ficou ao lado da mãe, segurando sua mão enquanto ela dormia. Pela primeira vez, ele não bebeu para fugir. Ficou ali encarando a realidade de sua ruína e o amor que perdera. "Eu vou consertar isso, mãe. Eu juro", sussurrou ele, mas as palavras soaram vazias até para si mesmo. Naquela noite, enquanto Catarina costurava, em silêncio pensando em Dona Luísa, um telefonema cortou o ar. Era Ricardo, a voz rouca e desesperada. "Ela se foi, Catarina. Minha mãe se foi." O aparelho caiu de suas mãos, e o grito que escapou de sua garganta foi o som de um coração partido em 1000 pedaços. O destino, com sua mão implacável, havia dado mais um golpe, e o que viria a seguir testaria os limites da dor e da redenção. A notícia da morte de Dona Luísa caiu sobre Catarina como uma tempestade que arranca tudo em seu caminho. Ela correu para a mansão, o coração acelerado, as lágrimas embaçando a visão, enquanto o vento frio da noite cortava seu rosto. Ao chegar, encontrou Ricardo sentado no chão do quarto, abraçado ao corpo inerte da mãe, chorando como um menino perdido. A cena a fez parar na porta, o peito apertado por uma mistura de tristeza e raiva que ela não conseguia separar. "Ela foi embora, me pedindo para te ajudar, Catarina. Ela disse que você era a única que podia me salvar", soluçou Ricardo, sem levantar os olhos.
Catarina deu um passo à frente, o vestido que fizera para Dona Luísa ainda sobre a cama, intocado, como uma relíquia de um amor que não teve tempo de florescer por completo. Ela caiu de joelhos ao lado do corpo da matriarca, acariciando seu rosto frio, e sussurrou: "A senhora foi minha luz. Eu nunca vou te esquecer." As lágrimas de Catarina pingavam no chão, misturando-se às de Ricardo, enquanto o silêncio do quarto era interrompido apenas pelos soluços dos dois. Por um momento, o passado não importava. Ali estavam apenas duas almas unidas pela perda de alguém que os amara incondicionalmente. Mas a dor logo trouxe de volta à realidade, e Catarina se levantou, limpando o rosto, decidida a honrar Dona Luísa à sua maneira. "Eu vou cuidar do enterro", disse ela, a voz firme apesar do tremor. Ricardo apenas assentiu, derrotado, enquanto ela saía para organizar tudo, carregando o peso de uma promessa que não sabia se poderia cumprir. O enterro de Dona Luísa foi um evento simples, mas carregado de emoção, como Catarina sabia que ela gostaria. O pequeno cemitério da cidade estava cheio de pessoas humildes que a matriarca ajudara ao longo dos anos. Muitas delas conhecidas de Catarina dos tempos de feiras e vizinhança. Ela vestiu Dona Luísa com o vestido que criara, um gesto final de amor que fez os presentes chorarem ao ver a beleza da peça abraçando o corpo frágil da idosa. Durante a cerimônia, Catarina falou com o coração na mão. "Ela me ensinou que a bondade é a maior riqueza, e eu vou levar isso comigo para sempre." Ricardo ficou ao fundo, de cabeça baixa, sem coragem de se aproximar, mas ouvindo cada palavra como uma punição que merecia. Após o sepultamento, enquanto a multidão se dispersava, ele se aproximou de Catarina hesitante. "Obrigado por tudo que você fez por ela", disse ele, a voz rouca de quem não dormia há dias. Catarina o encarou, os olhos ainda vermelhos, de choro, e respondeu: "Eu fiz por ela, não por você." Mas algo no tom dela era menos duro, como se a presença de Dona Luísa, mesmo em espírito, começasse a amolecer as arestas entre eles. Ricardo engoliu em seco e pediu: "Me deixe te ajudar, me deixe fazer algo para consertar o que eu destruí." Catarina virou o rosto, lutando contra as emoções que a invadiam, e disse apenas: "O tempo vai dizer." Ela voltou ao ateliê com o coração pesado, mas com uma certeza: Dona Luísa a guiaria onde quer que estivesse. Nos dias seguintes, Catarina mergulhou no trabalho como nunca, usando a dor como tinta para criar uma nova coleção que seria exibida em Paris. Cada ponto era uma homenagem a Dona Luísa, cada vestido uma promessa de seguir em frente. O fios de esperança tornou-se um refúgio, e as costureiras, vendo o sofrimento dela, a cercaram de carinho e apoio. Dona Rosa, sempre ao seu lado, dizia: "Você é mais forte que tudo isso, menina. Ela está orgulhosa de você lá de cima." Enquanto isso, Ricardo voltou à mansão vazia, agora oficialmente à venda para pagar dívidas, e começou a juntar os poucos pertences da mãe. Entre eles, encontrou um diário onde Dona Luísa escrevera sobre Catarina. "Ela é a filha que a vida me deu, e eu rezo para que meu filho aprenda com ela." Aquelas palavras o acertaram como um tiro, e ele decidiu que não podia mais fugir. Com o diário nas mãos, Ricardo tomou uma decisão. Iria atrás de Catarina novamente, não para pedir perdão, mas para provar que podia mudar. Naquela noite, enquanto Catarina terminava um vestido sob a luz da lamparina, o som de batidas na porta do ateliê a fez levantar os olhos. Era ele outra vez, segurando o diário, com uma expressão que misturava medo e determinação. "Eu não vim implorar. Catarina, eu vim trabalhar", disse ele, e o silêncio que se seguiu foi o prelúdio de um final que ninguém poderia prever.
Catarina ficou parada na porta do ateliê, o coração batendo forte enquanto encarava Ricardo com o diário de Dona Luísa nas mãos. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante do vento, e o peso daquele momento parecia suspender o tempo. Trabalhar? Perguntou ela, a voz carregada de incredulidade e desconfiança. Ricardo deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela, e respondeu: Eu não tenho mais nada, Catarina. Mas eu quero aprender com você. Quero fazer algo que valha a pena, como minha mãe queria. Ele abriu o diário, mostrando a página onde Dona Luísa escrevera sobre os dois, e leu em voz alta: Que meu filho encontre o caminho na luz que Catarina carrega. As palavras ecoaram no ar, e Catarina sentiu um arrepio subir pela espinha, como se a matriarca estivesse ali, guiando-os. Ela hesitou, o passado gritando em sua mente, mas o olhar de Ricardo, pela primeira vez desprovido de arrogância, a fez parar. Eu não confio em você, disse ela sincera, mas confio nela. Com um suspiro profundo, Catarina abriu a porta e deixou-o entrar, apontando para uma pilha de tecidos no canto. Comece dobrando isso. Se quer trabalhar, vai ser do meu o jeito, ordenou ela firme, mas com uma pontada de esperança que não admitia. Ricardo assentiu, pegando os tecidos com mãos trêmulas, e pela primeira vez em anos, sentiu que estava começando a reconstruir algo, mesmo que fosse só uma pilha de pano. Os dias que se seguiram foram um teste de fogo para ambos. Ricardo aparecia todas as manhãs no Fios de Esperança, trabalhando em silêncio, sob o olhar atento de Catarina e das costureiras, que o tratavam com frieza no início. Ele varria o chão, carregava caixas, organizava linhas, tarefas humildes que contrastavam com o milionário que ele fora. Catarina o observava de longe, surpresa com a determinação dele, mas ainda mantendo uma muralha entre eles. Uma tarde, enquanto ela ajustava um vestido para Paris, Ricardo se aproximou com o diário e disse: Eu li tudo que ela escreveu sobre você. Ela te amava como filha. Catarina parou a agulha, os olhos marejados, e respondeu: E eu a amava como mãe. Por isso estou te dando essa chance. Aquele foi o primeiro momento de conexão verdadeira entre eles, frágil como um fio de linha, mas real. Aos poucos, as costureiras começaram a suavizar o trato com Ricardo, e Dona Rosa, ainda desconfiada, admitiu: Ele está tentando, Catarina. Talvez ela esteja certa sobre ele. A coleção para Paris avançava, e Ricardo, sem que Catarina pedisse, começou a sugerir ideias para embalar as peças, mostrando um lado criativo que ela nunca imaginara. Na véspera da viagem, ele terminou de preparar as caixas e disse baixinho: Obrigado por não me jogar fora como eu fiz com você. Catarina apenas assentiu, mas algo em seu peito começou a ceder, como se o perdão, mesmo que pequeno, estivesse brotando. A exposição em Paris foi um triunfo que o mundo jamais esqueceria. Catarina subiu ao palco com sua coleção, cada vestido contando uma história de luta, amor e redenção, e o público a aplaudiu de pé, gritando seu nome. Nos bastidores, ela segurava uma foto de Dona Luísa, sussurrando: Isso é por você. De volta ao Brasil, o Fios de Esperança tornou-se uma marca internacional, e Catarina usou parte dos lucros para abrir a fundação dos seus sonhos, ajudando crianças pobres a encontrarem seus próprios caminhos. Ricardo continuou no ateliê, agora como ajudante fixo, ganhando um salário modesto que usava para sobreviver em um quartinho alugado. Um dia, enquanto limpava o chão, ele parou diante de Catarina e disse: Eu sei que nunca vou apagar o que fiz, mas vou passar o resto da vida tentando ser alguém que minha mãe teria orgulho. Catarina o encarou por um longo momento, então estendeu a mão, num gesto simples, mas poderoso. Então vamos construir isso juntos. Eles se cumprimentaram, selando não um perdão completo, mas uma trégua que honrava Dona Luísa.
Anos depois, a mansão dos Menezes foi transformada em sede da fundação e Catarina, ao lado de Ricardo, cortou a fita de inauguração com lágrimas nos olhos. O destino, com sua justiça poética, fechou o ciclo. A empregada fiel erguera um império, e o milionário sem coração encontrara, na humildade, um novo começo.